temos a nossa querida Vânia com o tema Impulsos Criativos da Evolução. Bem-vinda, Vânia. Boa noite a todos. Bom, o tema de hoje que nós temos para estudo é extremamente complexo. Ele é complexo pela sua profundidade. Ele tem esses impulsos criativos da evolução, é o título de uma obra de um médico espírita, formação ele é psiquiatra, já tem bastante idade, né? Mas ele é um cientista, estudioso do espiritismo e da mente humana. E ele, sim, pesquisou, estudou e trouxe um estudo extremamente importante para o conhecimento espírita, que falava a respeito dos núcleos em potenciação que residem em nosso espírito e na sua camada mais profunda, que seria lá do inconsciente. Esses núcleos, eles são, digamos que, pequenas luzes ou raios que eles vão acionando determinadas ao seu redor, e nessa ação eles vão impulsionando, trazem essas luzes e essas capacidades que existem dentro no próprio espírito, trazem na primeira camada, que é o corpo físico. Eu vou fazer uma abordagem assim, o mais simples possível, não posso aprofundar demais, porque daí já vai mexer com a nossa compreensão, a gente não vai conseguir entender efetivamente. Mas, assim, mais grosseiramente desta forma. Aí, sobe ao corpo físico, aquilo vem de dentro para fora, sobe ao corpo físico, a nossa casca, e aí nós somos acionados, trabalhamos isso aí, né? E depois que ele consegue nos transformar e deixar aqueles instintos melhorados, né? Educados, transformados e assim, evoluídos, eles retornam à profundidade do espírito. E assim, quando ele retorna na sua camada mais profunda, ele continua iluminando e impulsionando todos os que estão ao seu redor. Então, o Jorge André chama isso de núcleos em potenciação, que são pequenos vórtices que vão fazendo essa ação de sair, né, trabalhar e adentrar novamente o espírito já trabalhado, evoluído, transformado. Quando nós, há muitos anos atrás, estudamos essa literatura, nós iniciamos com o estudo de como a Terra surgiu. Então, isso já é estudo científico, que a ciência encontrou que há milhões e milhões e milhões de anos atrás, a nossa crosta terrestre era muito mais densa, era tudo muito mais forte, era tudo mais intenso, não existia ainda a vida, né, definida nessa crosta. E através da evolução dos milhões e as transformações de tempo, enfim, ela foi sofrendo transformações. E aí surgiu, depois de alguns milhões, os pequenos seres unicelulares, que esses cientistas, esse determinado cientista que agora não nos interessa muito, mas interessa a mecânica que ele encontrou para poder definir, esses pequenos seres unicelulares, eles viviam nessa crosta
em lugar úmido, né, que a gente pode entender num determinado limo. E aí a ação do sistema do Sol, que era extremamente intenso e forte, aquecia aquele ambiente. E dentro daquela umidade, daquela condução de energia e calor, aqueles pequenos seres unicelulares, se eles não conseguissem sair, eles morreriam, eles não sobreviveriam, né? E aí, no instinto de sobrevivência dessas pequenas mônadas, eles começaram a sofrerem atritos, ou buscarem atrito com o ambiente em que eles se encontravam, e assim foram criando pequenos membros, que a gente poderia definir como braços e pernas, não definidas, mas, né, para tirar aquelas criaturas daquele ambiente para evitar que elas morressem antes do tempo. E assim, nesse atrito e nessa evolução, através de milhões e milhões de anos ainda transcorrendo, eles iam se transformando, adquirindo membros, enfim, e assim foi surgindo a vida na Terra. Primeiro em meio líquido. E aí depois, né, transcorrendo, como a gente conhece mais ou menos, essa evolução. Aquele primeiro momento lá, daquele pequeno ser unicelular, acionado pela temperatura extremamente quente e para se defender, era uma agressão do meio ambiente. Mas, se não houvesse aquilo, eles ficariam no mesmo sistema, sob a mesma forma de vida. E foi assim que o Jorge Andréa conseguiu declinar a ideia de que os impulsos que nos fazem crescer, nos fazem desenvolver, nos fazem evoluir, estariam dentro do nosso espírito. E assim, eles acionados pelo meio, não é, nos fariam a buscar a transformação. Então, é uma ideia essa do início do mundo, para que você possa fazer uma determinada analogia, a gente entender o processo de criação do nosso próprio espírito. Com a doutrina espírita, nós começamos a entender que as coisas não nos acontecem por acaso, que a nossa vida foi buscada depois de muito esforço e muitos erros, né? E na tentativa de acertar novamente, através dos processos que o Jorge Andréa chama parengênese, que é a reencarnação, dos processos reencarnatórios que nós viemos sofrendo e crescendo, sofrendo no sentido não de sofrer, mas sofrendo no sentido de sermos acionados para buscar a nossa própria evolução, para buscar a nossa melhora e a nossa felicidade. Né? E nessa construção, e também já a literatura presente, do nosso mundo presente já nos diz que nós escolhemos, por exemplo, a cidade onde nós vamos viver, dependendo de algumas capacidades que vamos criando e construindo. Nós vamos escolher a família onde a gente vai renascer, né? Nós vamos escolhendo o tipo de vida que vamos ter. E assim, nessas escolhas, elas não vêm simplesmente já como estamos nós agora construídos, seres hominais com capacidade
de raciocínio, de consciência. Essa nossa história veio lá atrás. Essa nossa história começou lá, junto com aquele pequeno ser unicelular. Não é? E aí, retratando aquela vivência de necessidade que teve aquele único ser, né, para sobreviver, nós podemos trazer essas experiências também para o nosso entendimento de como crescemos. Né? E aí a gente vai buscar no dicionário o que quer dizer um impulso. O impulso ele é um pouquinho diferente do instinto. O instinto é uma coisa nossa, uma coisa inata. Que a primeira instância é uma coisa que nos faz sobreviver. Que precisamos de instintos para alcançarmos a nossa sobrevivência. Depois disso, a gente aprende que não podemos viver instintivamente. Mas aí a gente já passa para uma segunda etapa. Aí nós vamos aprender que temos impulsos, que já não são, é uma fase seguinte do instinto. E aí a gente vê na vivência uma pessoa que ela é impulsivamente, e eu não vou falar uma coisa negativa, vou falar uma coisa positiva. Ela é, digamos, um exemplo de uma criatura que seja impulsivamente caridosa. Então, ela tem uma tendência já criada por ela mesma, através do trabalho, do esforço, dedicação, vontade, e é caridosa. Então, tudo que ela imagina que ela possa fazer em prol de alguém. Né? Então, ela é impulsiva nesse sentido. Que às vezes a gente conhece pessoas assim e que são extremamente criticadas pelo nosso meio, porque acho, de repente, para alguns que ainda não têm esse aprendizado adquirido, já acham que não, mas a gente não pode ser extremamente caridosa, porque as pessoas se aproveitam disso aí, não é? E assim a gente vê uma ação de palavras e pensamentos em cima de uma atitude da pessoa que ela tem aquilo como se fosse natural e ela não sofre com aquilo. Ela não se importa, ela se importa em fazer e não se importa com o que o outro faça com aquilo que foi recebido. Ela simplesmente faz a parte dela. Então, ela é impulsivamente caridosa. Isso para a gente pensar o que é um impulso. Né? E aí nós podemos ver também que não são só as coisas positivas, né? As construções positivas. Muitas vezes, os nossos impulsos que não são instintos, já são um pouco mais trabalhados, podem nos induzir a uma raiva extrema. Pode, né? De repente a gente não está muito bem, acordou com o pé esquerdo, né? De repente entra em choque. E aí a pessoa é impulsivamente, né, irritadiça ou raivosa. Lógico que o ecossistema em que nós vivemos, nos obriga muitas vezes a refletir sobre aquela atitude. E a própria doutrina nos ensina também essa reflexão. Né? Porque se nós somos raivosos, e volta e meia não somos, não é? Qual vai ser a resposta desse meio ambiente com essa raiva que nós sentimos? Vai ser refletida. E automaticamente refletida, ela retorna na mesma intensidade que foi. Então aí o ecossistema que nós vivemos nos faz refletir
e tentar racionalizar a situação. E aí é quando nós vamos na tentativa de nos melhorarmos, porque precisamos buscar a nossa felicidade, a nossa construção moral. Aí nós vamos refletir até que ponto valeu aquela atitude de raiva, o que me trouxe de desacordo com aquilo ali, o que eu recebi em troca com a minha própria atitude, porque daí eu não estarei julgando o que me provocou a raiva. Eu estarei analisando por que eu tenho a raiva. E assim nós buscamos uma forma de nos educarmos. A doutrina espírita impulsiona nesse sentido. A questão do autoconhecimento, a questão de saber até que ponto nós somos capazes e até que ponto, ou a partir de que ponto, nos tornamos incapazes. E quando chegamos nesse exato ponto que podemos visualizar a nossa incapacidade, haverá exatamente a intenção dentro de nós de melhorar. Porque tudo melhora, tudo progride, tudo se desenvolve, tudo evolui. E quanto mais depressa nós tomarmos esse tipo de consciência, melhor será para nós. Porque o mundo está aí se desenvolvendo. A gente pode ver que há milhões e milhões e milhões de anos a crosta terrestre era extremamente árida, densa, penosa. Continua sendo, mas nós já percebemos momentos fugazes de alguma felicidade. Uma planta que cresce, né? Um meio ambiente que a gente consegue modificar retirando lixo. Né? A gente consegue ver a resposta muito melhor. A luz solar que faz o desenvolvimento da vida. Então esse tipo de consciência já nos transformou. Né? E essa efetivamente é a nossa busca. Então, quais seriam os nossos impulsos criativos para a evolução? E aí cabe a cada um de nós a tentativa de descobrir, porque todos nós temos querência, como se diz aqui, mas a querência é o querer. Né? Todos nós temos vontade. Todos nós queremos sair de um momento que nos traz dor, que nos traz dificuldade. E esse, aonde aperta o nosso calo de repente, seria o ponto, né, que nós, se trabalharmos isso aí, alcançaríamos um pontinho de evolução. Então, tirando um pouquinho a ciência, mas trazendo essa ciência para a nossa vivência do dia a dia, para a nossa vida diária, que a gente possa agora tomar conhecimento que um momento de dor, um momento de atrito, como foi daquele ser unicelular que foi atritado pelo calor, pelo meio ambiente, que ele teve a capacidade de se transportar alguns centímetros para um local onde ele não morresse e quando conseguiu a sobrevivência, e assim se multiplicando depois, possamos nós trazer isso aí também para nós. Enquanto somos acionados na dificuldade, e a gente sabe que a dificuldade nos faz crescer, não vamos fazer o culto bom, estou sofrendo e é assim que tem que ser e vou continuar assim porque assim eu estarei progredindo. Não é desta forma, nós sabemos. Né? A dificuldade é um atrito que nos faz
nos mexer, nos desenvolver e sair daquilo ali e utilizar depois como aprendizado naquele momento. Essa literatura é extremamente científica, mas se a gente começa a esmiuçar esse entendimento, nós vamos descobrir coisas e coisas. Uma riqueza muito grande. Então, daí por que um determinado espírito escolhe de repente uma patologia para vir encarnado? E foi escolhido por todos nós. Mas por quê? Não para ter a cultura do sofrimento, mas para se utilizar daquele empecilho, daquele atrito, daquela dificuldade, daquele sol forte, para que a gente possa sobreviver e crescer. Quando a nossa visão muda o sentido do sofrimento, nós alcançamos o aprendizado desse sofrimento. E aí, com certeza, presente, já olhamos de uma forma diferenciada. E aí, desta forma, estaremos construindo o nosso futuro logo ali, melhor do que foi até agora. E o entendimento é que tudo é uma construção, é um passo a passo, é passo de formiguinha, como a gente brinca com as crianças. Não é passo de elefante, porque ninguém dá saltos. É tudo de acordo com a nossa própria compreensão. E aí nós vamos entender as possibilidades que o sofrimento nos traz para a superação, para a nossa própria superação. E vamos alcançar alguns momentos de felicidade, sim. Talvez não com a frequência que a gente queira, mas seremos felizes também. E assim, arrecadando junto no crescimento quem está perto de nós. E assim, desta forma, que a nossa família muda o olhar sobre nós. E é daí, digamos que há uma missão a começar a ser cumprida. Porque escolhemos o meio em que nós estamos no momento certo. Então, que a gente possa cultivar o conhecimento, mas principalmente trazer esse conhecimento para que possamos praticar efetivamente esse conhecimento. Porque não nos basta conhecer. Como foi dito em um recado recente, é necessário fazer. Estamos aqui para isso mesmo. Com a ferramenta extrema que a doutrina nos traz, para que a gente possa perceber quais os pontos que a gente tem que mexer. E aí, a tentativa da descoberta de alguns impulsos nossos que são exatamente a possibilidade de nós crescermos e alcançarmos a evolução que tanto almejamos.